Acredite, você vai conseguir. Acredite em você. Tenha fé e perseverança. Acredite que você vai conseguir realizar seus propósitos. Quando você começa a acreditar, você começa a mover uma força poderosa que tem no universo. Tudo e todos estão mergulhados nesta energia suprema, que movimenta os astros, sóis e galáxias. Essa energia universal envolve todos os seres da criação divina, do micro ao macrocosmos. Quando você acredita no seu poder de realização, você passa a influenciar essa energia em você. Quem tem fé, acredita. E quem acredita, tem fé. Acreditar é ter fé na realização, no que vai acontecer. Quando entendemos que somos seres magnéticos, um pequeno cosmos de energia vibracional, compreendemos o poder que temos. Por isso devemos vibrar no bem e no amor universal. Na solidão do deserto escaldante, um peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes desvoltos em grande véu, em vão procura a luz do céu. Ante a visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro, amigo. Um doce afago de amor e perdão, diz Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, e meus olhos brilha a luz. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilhar, e Ananias soluça com imenso amor, orando: louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó Senhor.
grande noite abate a terra e se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, a ver fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor.
pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões, que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas 6,35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los
a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda, e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar da questão 243 do Livro dos Espíritos. Está em sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º da Vida Espírita. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A pergunta é: e o futuro? Os espíritos o conhecem? Essa foi a pergunta feita e a resposta é a seguinte: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, vamos lá. Tem a pergunta também, a parte A, mas a gente vai depois. Vamos dar agora aqui uma observação, fazer uma observação nessa resposta aqui. Então, veja bem, o futuro não pode ser revelado para nós. Não pode. Porque, pensa comigo, vamos usar aqui uma situação hipotética. Você, eu, todos nós aqui, né? Vamos pegar o ser humano, né? O espírito encarnado em si. Aos 10 anos de idade é revelado a esse espírito, no caso nós, o que vai acontecer quando nós tivermos 30 anos. Ou seja, 20 anos depois vai acontecer isso assado com você.
Se você fizer essas escolhas assim, assado, a sua vida vai estar desse jeito. Quando você tiver 20 anos, você vai fazer essa escolha. Aí, por causa dessa escolha que você fez com 20 anos de idade, você estará assim aos 30. Bem, olha, esse tipo de situação não ocorre porque isso atrapalharia a evolução do espírito. Não pode, né? A pergunta é bem clara, ela não pode ser revelada para nós. Não pode ver o que nós podemos ver as nossas encarnações passadas. E isso quando estamos desencarnados no plano espiritual. Agora, quando estamos, e nem quando a gente está desencarnado, a gente não tem acesso a esse futuro. Somente espíritos elevadíssimos, superiores, que conseguem ter isso. E mesmo assim, não é permitido que revele. Não é permitido. Então, veja bem, se revela o que acontece para nós com a forma antecipada do nosso futuro, nós perdemos a nossa progressão espiritual e isso não faz sentido, porque todos nós estamos aqui nesse mundo para passarmos as nossas provas e expiações. É para isso que a gente está aqui. Esse é o objetivo de todos nós estarmos aqui, sendo espíritas ou não, porque somos espíritos acima de qualquer coisa. Então, cada um de nós temos as nossas lutas para travar aqui nesse mundo, no orbe terrestre. Certo? Então, não é revelado. Show? Vamos agora para a pergunta 243A. Como é que é? Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta é a seguinte: completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Ninguém, não existe espírito, por mais evoluído que seja, em qualquer localização do universo, que se iguale a Deus. Estão todos nós estamos abaixo de Deus. Todos. Isso aí é inegociável. Não podemos nos igualar a Deus em nada. Deus, ele é soberano acima de tudo. Tudo. Certo? Então, veja bem. Para poder entender isso aqui, existe um ponto bem crucial aqui, que é o seguinte, a importância do presente. A importância da gente viver realmente o presente é que a importância de se conectar com o presente, trabalhando no aprimoramento pessoal e corrigindo os erros do passado, em vez de buscar predições sobre o futuro. Tem pessoas que eles têm aquela vontade de ficar procurando alguns profissionais que falam, olha, eu posso ler o seu futuro, eu posso fazer aquilo, outro. Isso é um perigo, pois existem situações em que a pessoa pode ser vítima de um próprio charlatão. A pessoa vai falar uma coisa boa para ela, colocar assim uma coisa bem suave aos ouvidos, para que possa ganhar um dinheiro através daquele tipo de serviço. Então, se nem aos espíritos superiores são revelados assim totalmente o futuro, quiçá a nós que estamos aqui, que não somos espíritos superiores. Estamos todos aqui para tornarmos espíritos melhores. Agora, quando iremos nos tornar espíritos superiores, isso só o tempo que vai mostrar a cada um, porque nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, as escolhas que eu faço, elas serão consequências da minha evolução. A minha escolha, ela não vai afetar a evolução do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, não vai afetar. Vai afetar a minha escolha. Eu serei responsável pelas minhas escolhas no futuro. Agora, o que vai acontecer no futuro eu não sei, nem você sabe. Tá na questão do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos lá para Miramês, que tem umas conotações aqui bem interessantes de Miramês, que fala o seguinte, ó. Existem muitas profecias, os profetas são inúmeros, em todas as religiões e filosofias espiritualistas. No entanto, todos já conhecem a existência dos falsos profetas. Eles são em quantidade inumerável. Bem, vamos lá. Nós vivemos em um mundo que existe muitas pessoas que têm usado da fé de muitas pessoas para poder
ganhar alguma coisa em cima disso. Vem com profecias que não existe profecia nenhuma, né? O próprio Miramês está dizendo aqui, ó, eles são em quantidade inumerável, tem muita gente. Tem muita gente que está aproveitando da inocência, talvez até da falta de conhecimento de algumas pessoas para poder lucrar em cima disso. Isso é muito triste. Mas, igual eu falei agora há pouco, a nossa evolução ela depende de nós. Os nossos atos que dependem de nós. Temos o livre-arbítrio. Prosseguindo. Os verdadeiros são poucos e mesmo assim são parcimoniosos nas suas predições, falando por parábolas. Temos um exemplo de quem falou por parábolas, o próprio Cristo, né? Existem, nos próprios evangelhos, existem várias parábolas que era assim que Jesus fazia o seu ministério, né? Crístico aqui na terra, de mostrarmos o caminho do amor para que transformemos em pessoas melhores e espíritos mais evoluídos. De lá para cá, a gente melhorou bem. A gente não foi bem, viu? Não foi ruim, não ficou ruim. Se a gente fizer um retrocesso aí na história, a gente vai perceber. Então, dá uma olhada você aí depois, pesquisa a história, como é que a gente era 2000 anos atrás, vamos dar uma olhada hoje. Então, vamos lá. Continuando a leitura de Miramês. Os que se comunicam são muitos. Mas, outra situação. No mundo espiritual existem também os falsos profetas. Mundo espiritual. Não se pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Nem todas. Então vamos lá. Se nem todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros, vocês imaginem aqui. Então quer dizer que não é porque se tornou um espírito que vai ser realmente uma pessoa, um espírito puro. Certo? Miramês está dizendo isso aqui pra gente. E prosseguindo aqui, o conhecimento do futuro não faz bem a todas as criaturas. É alimento que pode ser rejeitado por muitos corações, por lhes faltar o preparo para tal saber. Os espíritos altamente evoluídos conhecem mais o futuro. Tem que estar muito evoluído, muito evoluído. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Ele sempre falava, olha, eu serei entregue nas mãos, né, dos sacerdotes, vai acontecer isso, e ao terceiro dia... Porque Cristo estou falando de Cristo. Então, né? Ele mesmo fala por si só. E quando falam aos encarnados, sabem dosá-lo pelo quilate de despertamento dos que ainda transitam na carne. A verdade, olha essa frase aqui, eu acho ela muito forte. A verdade fora de hora destrói tanto quanto a mentira. Então, meus queridos irmãos, não precisamos nos preocupar. Tudo vai ter o tempo certo de acontecer. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos prepare para os estudos da noite e que, ao final, nós possamos compreender um pouco mais o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E o item que nós vamos estudar, aliás, os itens, né, que nós vamos estudar, é Caridade para com os Criminosos, que é o item 14, ditado por Elizabeth de França. E o segundo item, 15, Deve-se expor a vida por um malfeitor? Trazido por Lamanias. Criminoso. Vamos iniciar com essa palavra criminoso. De acordo com o dicionário, a palavra criminoso tem como significado direito que ou aquele que infringiu, né, transgrediu por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime, delinquente e réu. O segundo, que ou quem comete alguma falta, não necessariamente punível, porém condenável por uma ou mais pessoas ou pela sociedade. Então, nós vimos aqui que criminoso não é só aquele que está na cadeia, que recebeu pena, que desrespeitou o Código Penal. Pode ser dito também criminoso aquele que comete faltas e que às vezes não é punível, né? Quer dizer, não recebe, por exemplo, vai ficar preso 10, 15 anos, 7 anos, mas
é condenável, né, pela sociedade, pelas pessoas. Um bom exemplo é esse, quando a gente vê nos noticiários uma pessoa sendo presa por ter feito, às vezes, cometeu um crime bárbaro, né? A primeira coisa que vem na cabeça é: tomara que morra, né? Apodreça na cadeia. Por que não tem prisão perpétua? Por que não tem prisão, né, que chegue à morte? Então, Emmanuel, ele já nos adverte que criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, muitas das vezes, nós temos pensamentos que nos tornam também criminosos e que muitas das vezes as pessoas não têm acesso a esse pensamento negativo. Ou quantos de nós já não fomos assim um dia, principalmente nós agora que seguimos, né, pela doutrina espírita. É claro que a gente já conhece a questão do amor, da caridade, então a gente já busca evitar esse tipo de sentimento. Mas antes de chegarmos a esse ponto, nós também, muitas das vezes, desejamos a morte daquela pessoa que cometeu um delito. Ou às vezes nós mesmos, né, cometemos essas faltas a quem Emmanuel diz aí, e às vezes a gente é descoberto pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, o nosso próprio comportamento. Quando é revelado, nós também somos recriminados pela própria sociedade ou até mesmo pela nossa própria consciência. Aí o Evangelho vem nos chamar a atenção para amar esses criminosos. Mas como assim? Como eu posso amar alguém que só pratica o mal? Alguém que cometeu um delito que veio trazer prejuízo para muitas famílias. Criminoso não se conscientizou dessa lei e não reconhece a paternidade divina. Então, ele não vê no outro como irmão. Então, nós temos que começar por esse ponto de partida. Aquele que ainda se volta para o mal, que está na criminalidade, que só pensa fazer o mal aos outros, ou nem pensa, né? Ele quer ter aquilo que ele não tem, custe o preço que custar. Ou por vingança, ou por qualquer outro motivo, mas nós temos que começar a pensar que esse irmão que está nesse processo de maldade, de não ter um sentimento voltado por amor ao próximo, é porque ele desconhece as leis divinas. Ele não reconhece Deus como Pai. Porque a partir do momento que ele acredita em Deus, né, ele começa a ter essa sensibilidade que o outro é seu irmão. Então, esses irmãos, eles não têm ainda acesso a essa consciência, né? Que Deus é Pai e nós somos todos irmãos. E nós que já temos esses valores, nós já sabemos que é filho de Deus, e ele também é nosso irmão, mas infelizmente está transviado do bem. Claro que ele precisa de amor, ele ainda precisa de apoio. Mas veja que para nós ainda é algo difícil, não é fácil. Porque se nós começarmos a imaginar uma situação em que envolve os nossos familiares ou a nós, aí o sentimento é mais difícil. Porque enquanto acontece com o outro, talvez a minha revolta ainda é controlável, mas quando acontece com o filho, com o pai, com o irmão, muitas das vezes nós não temos o mesmo sentimento, mas nós já temos esse conhecimento, nós já temos esses valores, nós já reconhecemos que Deus é nosso Pai, né? E que Ele é nosso irmão. Então, Elizabeth de França vem trazer um alerta para nós. Ou talvez uma orientação. Deveis amar os infelizes, porque amar os felizes, né? Os bons, é fácil, isso a gente não tem dificuldade. O difícil é amar aqueles que são criminosos, aqueles irmãos que só caminham na maldade, no mal.
porque elas também são criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a todos nós, a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, diante de Deus, todos nós, somos irmãos. Então, se somos irmãos, todos nós temos o direito, é concedido o perdão e a miséria, desde que busquemos o arrependimento, porque é através dele que nós nos conscientizamos e buscamos querer ser diferente, querer ser melhor. Só para a gente poder situalizar o que Elizabeth está dizendo, o que ela está pedindo nas nossas reflexões, vamos pegar um caso aqui que ocorreu em Goiânia, no Colégio Oásis, Goiás, em que um aluno, um adolescente, alterado, matou 2 estudantes e deixou ferido mais 4 pessoas. Aí, se a gente começar a analisar essa situação, como que eu posso perdoar esse ser que cometeu essa atrocidade? Ou em outras situações também, em que envolve não só adolescente, mas pessoas adultas. Vamos supor que eles fossem um adulto também, cometendo esse crime. Então, nós temos que buscar o perdão racional. Como que é esse perdão racional? Refletindo, pensando, buscando compreender essa situação. Veja bem, o que motivou esse adolescente a realizar esse ato tão cruel, tão perverso, de tirar a vida de algumas pessoas e deixar outras também feridas? Então, eu tenho que analisar como que eu vejo essa situação. Será que esse ser, nós não podemos esquecer que era um adolescente, mas apesar de ser um adolescente, não deixa de ser um espírito vivido, um espírito que já traz de outras encarnações toda uma experiência acumulada. Então, a gente tem que parar para pensar quem foi esse indivíduo em encarnações anteriores. Outra coisa interessante da gente analisar também, será que não foi uma provação para esse adolescente? Porque os pais deles são militares. Então, veja bem, ele vivia no mundo de uma disciplina rígida, ao mesmo tempo estava lidando com pessoas que tinham como instrumento de trabalho a arma. Será que em encarnações anteriores ele não possa ter cometido outros delitos e hoje reencarnou numa família para que ele pudesse conviver com as mesmas situações, para que ele pudesse vencer? Por outro lado, verificando também esse adolescente, ele sofria bullying na escola. Não foi o desodorante em si, porque foi oferecido um desodorante para ele, chamou ele que ele era fedido, mas veja, não é essa situação do desodorante, são as situações que vieram antes, aquilo foi apenas a gota d'água. Então, quantos anos esse ser vinha sofrendo com as brincadeiras, porque aquilo que afeta o outro a gente não pode chamar de brincadeiras, Então, são as chacotas que ele vinha enfrentando dentro do espaço escolar, que muitas das vezes não era visto, ou se era visto, era ignorado. E hoje nós sabemos que essa situação do bullying, ela também se torna crime. E a responsabilidade não é só daqueles que cometem o ato, mas todos aqueles que estão em volta, que estavam
em condições de resolver a situação e não resolveram, ou seja, professores, coordenadores, né? Todos que estão envolvidos naquele processo, os próprios pais, os alunos. Então, assim, é uma série de coisas que nós temos que pensar que aquele ser naquele momento teve. E que será que se nós estivéssemos naquela situação, será que a gente cometeria a mesma coisa ou não? De acordo com a evolução de cada um teria um posicionamento. Então, se aquele ser naquele momento, ele não foi capaz de resolver essa situação, será que esse espírito, qual é a evolução dele? Qual é o sofrimento dele naquele momento também? Então, é aí que nós vamos nos preparar para perdoá-lo, que não é uma situação fácil. Para isso, a gente tem que fazer toda essa análise, porque nesse processo, todos ali sofreram, tanto as vítimas, né, como, no caso, o agressor também. Todos eles têm família. Então, criminosos, eles são espíritos em evolução, que diferentes motivos, como nós vimos ali, que podem ter séries de motivos, né, que o fez cometer aquela situação, ou outros criminosos em situações diferentes, eles cometem erros e precisam de oportunidade para se corrigir e evoluírem. Então, a nossa sociedade hoje tem as cadeias públicas, penitenciárias, para abrigar esses criminosos. Mas aí é o momento da gente perguntar, a forma, né, o sistema carcerário, ele dá conta de dar oportunidade, de devolver para a sociedade um cidadão que tenha condições de permanecer novamente, de ter pago os seus erros e voltar para a sociedade e rever? Mas nós temos que perceber que se ele não acreditar que ele possa vir a se transformar, que ele possa, através das oportunidades, evoluir, então não vai fazer sentido a nossa encarnação. Porque se nós estamos aqui encarnados para poder melhorar e corrigir, a gente tem que acreditar que mesmo ele sendo um espírito num processo evolutivo, que ainda falta muito ainda para completar essa trajetória, mas necessita da oportunidade e da credibilidade dos outros. Então não julgueis para que não sejais julgados, Mateus, né? Então, muitas das vezes, a gente julga, ao ouvir um noticiário, primeira coisa que faz, tá vendo? Os pais apostam, tá vendo? Não educou, aí ó, o que que deu? Ou se não, tomara que esse aí apodreça na cadeia. Então, tipo de pensamento, por quê? Porque a gente julga. Muitas das vezes, o noticiário, ele vai trazer ali só aquele recorte. A gente não sabe que veio antes, que vai vir depois, não sabe das condições, o que aconteceu. Então, muitas das vezes, a gente já julga. E quem somos nós para julgar os outros? Às vezes, as nossas sequências de erros são muito piores. Na época de Jesus, a gente via muito isso, essa questão do apedrejamento nos espaços públicos, nas praças, né? Onde Jesus pregava mesmo. E ali a gente via que a forma de julgamento era através das pedras. Era condenado e, ao mesmo tempo, já lançado a sua punição. Então, as pessoas jogavam pedra até que aquela pessoa não resistisse mais. E hoje é diferente? Não. Hoje nós temos pedras virtuais. Nós sabemos que as redes sociais, ela pode, em um segundo, através de uma palavra, através de uma foto, através de um meme, trazer para a vida daquela pessoa a infelicidade eterna. Então, se nós nos preocuparmos hoje com o que a gente fala nas redes sociais, com o que você concorda nas redes sociais, no que você multiplica pelas redes sociais, hoje o julgamento pelas redes sociais cancelam as pessoas, destrói a vida das pessoas, né? E a gente também não pode ver crime nisso aí. Então, a gente tem que pensar também, que da mesma forma que lá em Jesus eu jogava a pedra, eu atirava e matava aquele ser que estava sendo condenado ali, nas redes sociais também se fazem isso. Nós vimos o caso do menino lá que matou o outro por causa da questão de bullying.
Quantas vezes, com certeza, nas redes sociais daquele menino, não apareciam esses memes, essas risadinhas, né? As postagens, os memes, tudo isso também fere a pessoa. Então, nós estamos vivendo num mundo, num planeta Terra de provas e expiações. Nós já sabemos que aqui é forte a violência, né? E o mal ainda persiste. Claro que esse planeta está no processo de regeneração, mas ainda está passando ainda por muita violência, por muita maldade. Ainda vemos muitos casos ainda, né? Que são primitivos ainda e que precisam ser analisados. Aqui nós consideramos o planeta Terra como um hospital, porque essa violência, essa maldade, ela é causada por doenças como o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então são chagas que precisam ser curadas. Elas necessitam ser curadas. E, ao mesmo tempo, o planeta Terra é também uma escola. Além de curar essas chagas, nós precisamos educar o nosso espírito. Nós precisamos evoluir através da instrução. Os próprios espíritos, né, no próprio Evangelho, vêm sempre nos mostrar que a instrução é necessária, o conhecimento é importante, ele é necessário para que nós possamos, cada vez mais, galgar dentro da evolução. Sem ele é impossível desenvolvermos, não só intelectualmente, como moralmente. Então, nós somos espíritos e cometemos graves faltas, né? Falhas no passado. E nós precisamos ter cautela, serenidade ao olhar para o nosso irmão que ainda está enclausurado numa prisão. Então, hoje, eu estou numa situação melhor, porque eu já tenho mais consciência, mais estudo, já evolui um pouco moralmente. Então, eu tenho que ter serenidade ao observar aquele que ainda não atingiu esse patamar, que ainda requer, quer dizer, um bebê ainda em progresso, né, na parte moral, ou mesmo na parte espiritual. Então, nós temos que ter um carinho na hora de analisar a situação de cada irmão que se encontra numa cadeia pública. Caridade como um dever moral. A caridade, ela não se limita apenas ao auxílio material, porque muitas das vezes a pessoa, não, eu vou mandar muitas roupas, eu vou mandar remédio, eu vou mandar alimentos lá para a cadeia, mas não é só isso. Claro que isso ajuda muito e é importante. Mais do que isso, a gente precisa buscar compreender a situação daqueles irmãos. Será que é agradável viver numa cadeia, nas condições que nós sabemos muito bem, como é uma cadeia aqui, né, no Brasil? Então, se a gente não tiver essa compreensão das dificuldades que esse irmão passa também, né, e ao mesmo tempo ter tolerância, porque muitas das vezes a pessoa não quer refletir, pensar, como nós vimos lá no começo da palestra, que é necessário a gente pensar, observar em que situação que se encontra aquele ser, quais são os motivos que levaram. Não, a pessoa já nem pensa, ai, tomara que morra, fica nessa cadeia e tal, só está recebendo o que plantou, merece. Então, assim, a gente tem um pouco mais de tolerância com esses irmãos ainda que são ignorantes. A prática do bem. Existem maneiras de poder ajudar esses irmãos que se encontram numa cadeia pública, né, nas penitenciárias, ou seja, qualquer outro local em que estão enclausurados. A gente tem condições de praticar o bem, de ajudar, que não seja só materialmente. Ser gentil também, porque atrás desse ser que se encontra ali preso, existe uma família, existe uma mãe, existe um pai e que sofre também. Então a gente não pode pensar só naquele ser, porque aquele ser, ele é constituído por uma série de outras pessoas que também sofrem naquele momento.
o respeito pelo próximo. Como respeito pelo próximo? Será que encarnações anteriores também, que seja lá encarnações bem iniciais, eu também não fui um criminoso? Será que eu também não pratiquei atos bárbaros que mereciam o amor e o respeito e eu recebi também esse carinho, essa tolerância, essa gentileza? Então, por que não respeitar o nosso irmão? A gente tem que pensar que se nós estamos numa situação hoje, é porque nós já vivemos outras anteriores que serviram de lição para que pudéssemos melhorar, progredir. Então, respeitar a cada um tem um estágio evolutivo. Uns se destacam rapidamente, como nós temos exemplo da nossa sociedade. Irmãos que vieram aqui serviram de rastros de luz para nós. Mas existem outros que ainda estão muito no início, no princípio, e que requerem ainda o respeito nosso. Então, as palavras de consolo, a esperança, como diz Elizabeth de França, também são necessárias para esses irmãos. Imagina alguém que acabou de praticar atos impensáveis, ou outros que se encontram ali, às vezes já estão pagando a sua pena há muito tempo, já tem condições de refletir. Então, aquela palavra de conforto, aquela palavra de esperança, que ele vai ter condições de, ao sair dali, remontar a sua vida, buscar montar uma família, trazer um trabalho, fazer alguma coisa que possa melhorar a sua condição. É isso que Elizabeth está chamando a atenção. Porque quando nós não temos esperança, quando nós não temos objetivos na vida, não tem por que viver. Então, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter esperança. E eu posso levar isso àqueles irmãos que necessitam. Então, é perguntado, por que Deus permite grandes criminosos entre nós? Por que será? Se que é para ser um mundo de regeneração, por que ainda persistem esses irmãos que fazem atrocidade? Porque todos os dias nós escutamos aí, irmãos, as mulheres mesmo que são assassinadas, pessoas que lutam por justiça, porque às vezes perderam seus filhos, muitas das vezes por causa de um celular, por causa de uma carteira, por causa de um dinheiro. Então, por que essas pessoas ainda existem? Para que vos sirvam de ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados, eles serão relegados para os mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Veja bem, um espírito, quando ele nasce numa família, ele já traz as suas inclinações. Se ela não for podada, se ela não for percebida, ele pode se tornando cada vez pior. Aí até coloquei uma borrachinha aqui só para mim não esquecer. Eu lembro direitinho, os meus pais, quando a gente era pequeno. Se a gente chegasse com uma borracha, que não era borracha nossa, ele perguntava, onde você achou essa borracha? Aí a gente dizia, eu achei lá na escola, estava caída, não tinha dono, eu peguei. Aí meu pai perguntava, você achou na escola? Então tem dono, alguém perdeu. Por que você não devolveu na escola? Então veja bem, se meu pai não corrigisse naquele momento, eu ia começar a achar que achei ali, não tem dono, posso levar. Isso não é errado. Achado não é roubado, não é verdade. Porque se fosse você que tivesse perdido uma carteira com todo o seu salário e alguém encontrasse, porque ele achou, ele não roubou, você não gostaria que te devolvesse? Então não importa o valor, se é uma borracha ou se é uma carteira recheada de dinheiro. O importante é ensinar que o certo é devolver para quem é de direito. Então essas inclinações, elas são percebidas, Então a gente precisa desses exemplos na nossa sociedade, porque aquilo que eu vejo de errado eu não quero fazer também. Então Jesus considerou-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe a mão, e nós podemos fazer o mesmo. Então, se fosse Jesus diante daquele criminoso,
ele não levaria, ergueria sua mão, estenderia para poder ajudá-lo? E nós? Podemos fazer o mesmo com esses irmãos criminosos? É difícil, né? Mas tem uma empresária que eu fiquei impressionada quando eu estudei, estava buscando algumas informações, eu vi o caso dessa senhora empresária aqui, que perdeu o filho, né, num assassinato em 2014. E o que ela fez? Se revoltou, pediu para que fosse para a cadeia, prisão perpétua? Não, pelo contrário. Apesar do sofrimento dela, ela foi procurar a família daquele criminoso. E ela descobriu que aquela família tinha a mãe, 2 crianças, uma de 4 e outra de 2 anos, e um bebê de 2 meses, que dependia do pai para sobreviver. O que ela fez? Passou a ajudá-los. Então, o sofrimento dela, veja o quanto essa pessoa já conseguiu evoluir. Ao invés dela estar ali lamentando, pedindo, né, justiça, tá. Claro que as leis vão ser cumpridas. Matou, tem que estar preso. Isso aí eu não estou defendendo mesmo. Mas eu vejo o gesto desta mãe, né, a magnitude dessa atitude dela, que ela foi em busca da família. E olha quantas pessoas estavam sofrendo e iam passar por necessidade. E ela, no sofrimento que ela tem de perder um filho, ajudando essa família. Então, a gente deve expor a vida por um malfeitor? Essa é a pergunta, né, que se encontra lá no Evangelho. Acha-se em perigo de morte um homem, para salvar tem outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, segundo arriscar para salvar. Então, se eu sei que tem a oportunidade de salvar um criminoso, mas se eu salvar, amanhã ele pode voltar e fazer a mesma coisa com outras pessoas, às vezes até comigo mesmo. Eu devo salvar? Então, veja bem, às vezes, aquele criminoso, né, vamos supor, tenha sido baleado, à beira da morte, talvez naquele momento ele pode ter um arrependimento. Então, se eu tenho a oportunidade, por exemplo, de chamar o SAMU para socorrê-lo, eu posso fazê-lo ou não. Isso não vai colocar minha vida em risco, só o fato de eu chamar o SAMU para que possa socorrê-lo, para que ele tenha um atendimento. Um médico, por exemplo, às vezes aquele criminoso acabou de matar o filho dele. Ele deve salvar a vida desse espírito infeliz? Será? Fica a cargo dele. Quando ele formou em medicina, ele jurou amor à vida. Então, será que ele deve salvar? Porque aquele criminoso, ele vai voltar. Então, aí cabe o sentimento. Se for um espírito mais evoluído, claro que ele vai dar todas as condições para que ele sobreviva e deixar que a justiça faça, né, o seu papel. Então, devemos sempre praticar a caridade e amar o próximo, mesmo em circunstâncias difíceis. Porque veja o caso desse pai, né? Sendo médico, vendo o filho ser assassinado e ainda ter que socorrer, no caso, o próprio criminoso. Mas expor a vida por alguém deve ser ponderada, levando em consideração as circunstâncias e os riscos de vida. Então, claro, se eu vou colocar a minha vida em risco, então, aí não tem que pensar, né? Tem que observar, porque a segurança vem em primeiro lugar. Então, nós não devemos abdicar da nossa segurança e do nosso bem-estar. A situação deve ser analisada com cuidado, levando em conta os princípios do Espiritismo e as consequências de cada ação. Veja bem, aqui eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. Preservar a minha vida também faz parte dos princípios do Espiritismo, porque se eu não cuido da minha vida, eu estou sendo negligente comigo mesmo. Então, eu tenho que observar tudo que está à minha volta. Devo ou não ajudar, né?
Porque primeiro eu também tenho que estar em segurança. Então, nos presídios, tem muita gente violenta, mas também tem muita gente injustiçada. Se a gente observar, sempre aparece nos noticiários pessoas que foram presas injustamente. Foi presa no lugar do irmão, foi preso porque perdeu a identidade, outras pessoas estavam usando. Então, não existe só criminoso, não é só barbaridade, tem muitas pessoas que são injustiçadas. E a gente precisa também tomar cuidado com isso, de não ficar fazendo juízo, né? Visita no presídio não salva, mas pode levar uma palavra de consolo, tira o outro da inércia. Então, nós vimos lá atrás que não é só as coisas materiais que eles necessitam. Imagina uma pessoa que sabe cortar o cabelo ou sabe fazer a barba e vai para um presídio e coloca o seu trabalho, o seu tempo, né, para ajudar aqueles irmãos. É um carinho a mais. Ou uma pessoa que sabe fazer um trabalho artesanal e ensina aquelas mulheres a passar o seu tempo pensando coisas boas. E também a própria formação, né? As religiões, tem muitas religiões, ou mesmo pessoas que nem têm religião, mas gostam de ler, levar a palavra de Deus, né? Mostrar os ensinamentos, contar às vezes história, fazer palestra, fazer missa. Tudo isso ajuda a educar o espírito. Porque a partir do momento que você recebe primeiro a informação e depois a formação, você passa a educar o seu espírito e querer uma condição melhor. Já não se contentar com aquilo que é. Você já passa a pensar nessa irmandade, nessa fraternidade que existe entre todos. Então, tudo bem, se você não tem condições de visitar uma cadeia, existem outras formas de poder ajudar. A oração, a compaixão. Toda vez que a gente faz uma oração, mas de coração, levando os pensamentos, aquelas pessoas que se encontram encarceradas, imagina como se acendesse uma luz, né? Fizesse com que aquelas pessoas adoçassem o coração. Então é muito importante, né, as orações também, sempre para aqueles irmãos que estão encarcerados. As boas energias, né? Vibrar positivamente. Às vezes você está cantando uma música, aí você pensa que essas energias positivas do universo chegam até aqueles irmãos tão necessitados, que através dessa música espiritual possa tocar o coração daqueles irmãos e não julgar. Não se coloque num tribunal em que você é o juiz, né? A gente não sabe se a gente estivesse naquela condição, se a gente não faria o mesmo ou até pior. Então é melhor não julgar, nós não somos ninguém, né? Deixa para o Pai. O Pai Celestial tem condições. Bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Fico grata por expor aqui, porque eu aprendo muito quando eu faço uma palestra. E eu espero que você também tenha compreendido. Obrigada, fica com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo
tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.